27 jogos sem perder é jogo pra caramba. E pra quem tenta desculpinha, não, Carioquinha. Então não é dizer que é o Flamengo do Carioquinha, não. Jogou no Carioquinha contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão e ganhou. Os 4 últimos jogos já foram partidas complicadas, os 2 contra o Vasco e as 2 finais contra o Fluminense. Eu via, antes mesmo dos jogos, ele no vestiário com o computador, querendo saber, procurando saber os detalhes do adversário, que ele ia marcar, coisa assim, um cara muito interessado. Legal. Se olharmos o Felipe, antes dele ter o primeiro título com o Flamengo, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. Ligar no Footplay, informação rápida, no campo ou na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos dar uma conferida no que a imprensa tá falando logo após a vitória do Flamengo no Brasileirão e uma grande atuação do Felipe Luiz como técnico. Cada vez mais ele vai se consolidando no Flamengo e quem sabe futuramente ele não seja o próximo técnico da seleção brasileira. Vamos dar uma conferida no vídeo agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Os únicos 2 jogos, né, que o Felipe Luiz não teve uma boa atuação foram as 2 últimas vitórias, realmente, contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, que o Flamengo tinha a obrigação de jogar melhor, mas, repito, criou mais, perdeu gols e não foi muito ameaçado, tirando aquela chance no final do jogo ali, que realmente foi uma chance bizarra do Deportivo Táchira. Hoje, contra o Vitória, mais uma atuação que não foi muito boa, mas criou mais, perdeu gols e não foi ameaçado pelo Vitória. Até no gol. Foi um chute com desvio. Claro, deu sorte ali o Wellington Rato, saiu o gol. O que eu quero dizer, o Piperno? Que contra o Internacional, o Flamengo fez um segundo tempo brilhante. Foi um massacre do Flamengo no Internacional no segundo tempo. Só que, de novo, caiu no seu grande problema, na minha opinião, perder gols. Perdeu gol. Juninho perdeu gol. Luiz Araújo já perdeu chances claras. Também no jogo contra o Deportivo Táchira. O que eu digo o Flamengo realmente nos últimos 2 jogos caiu, mas segue sendo sempre melhor do que o adversário, Piperno. E outra, 27 jogos sem perder é jogo pra caramba. E pra quem tenta desculpinha, não, Carioquinha. Primeiro, Felipe Luiz chegou no fim do Campeonato Brasileiro, fez vários jogos complicados. Felipe Luiz pegou Corinthians e Atlético Mineiro nos mata-matas da Copa do Brasil. O Corinthians com um jogador a menos por 66 minutos. Passou. O Atlético Mineiro atropelou nos 2 jogos, jogou melhor nos 2 jogos. Então não é dizer que é o Flamengo do Carioquinha, não. Jogou no Carioquinha contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão e ganhou, que foi contra o Botafogo. Jogou no Campeonato Carioca contra o Fluminense, que foi campeão da Libertadores há pouco tempo. Então, muitos tentam desmerecer falando que as vitórias vieram no Carioquinha. Mas não, Piperno. Já vem desde o ano passado e é um trabalho, por enquanto, muito bom, né? Não mostrou o mesmo futebol. Mas não foi ameaçado e perdeu chances hoje. Na reta final do Campeonato Carioca, embora o Flamengo tenha sido campeão indiscutível com todos os méritos e tal, os 4 últimos jogos já foram partidas complicadas, os 2 contra o Vasco e as 2 finais contra o Fluminense. Repito, o Flamengo mereceu com folga o título, mas nenhum desses 4 jogos foi fácil e em nenhum deles o Flamengo conseguiu, de fato, impor a enorme superioridade que ele tem. Ele jogou melhor, mas não foi aquela coisa avassaladora, porque do outro lado estavam equipes que se preocuparam em não deixar o Flamengo jogar. Mas eu insisto muito no que eu disse hoje na primeira edição do nosso Canelada. É um momento em que o importante é pontuar, assim como na Copa Libertadores, venceu fora, tá lindo. O importante é ganhar, até para, quem sabe, na 4ª, 5ª, 6ª rodada, aí sim poder poupar, poder administrar melhor essas 2 competições que acontecem simultaneamente e que são extremamente difíceis, né? O dele. O cara é muito inteligente. Eu gosto muito dele. Eu falo com ele toda semana. É mesmo, né? Jogador. Ele te elogiou muito aqui também. Não, mas eu me dou super bem com ele. Foi um cara que me ajudou bastante também quando cheguei no Flamengo. Um cara muito acima da média. Ele, né? Muito acima da média. Ele é um cara espetacular mesmo. Torço muito por ele. E você já viu essa condição dele de treinador jogando? Ele tem, porque é um cara muito inteligente, entendeu? Você vê um cara novo
ele praticamente da noite pro dia pegou. E não é fácil pegar o Flamengo, hein? Ele tava na base, veio profissional, começou a ganhar. Torço muito por ele. Ele tem tudo pra dar certo, tem tudo pra achar numa seleção brasileira. Essa troca de ideia de vocês, assim, e eu acho muito maneiro isso no Felipe. Porque não é o primeiro que diz que conversa com o Felipe. Ele falou que conversou com o René. Porque ele foi meu né? jogador. Eu via, antes mesmo dos jogos, ele no vestiário com o computador, querendo saber, procurando saber os detalhes do adversário, que ele ia marcar, coisa assim. Um cara muito interessado. Pô, legal. Um cara jogou na Europa, né? Sim. Se formou lá, né? É outro nível. E tu, assim, conversa com ele, o que vocês conversam, assim, sempre falo que um dia nós vamos trabalhar juntos, entendeu? Legal. Nós vamos trabalhar juntos, desejo sempre sorte pra ele. E o carinho, a amizade que nós conquistamos juntos. Quando eu era treinador, ele era jogador no Flamengo. O cara é muito fora da curva. Fora da curva. O Flamengo tá muito bem treinador. Se nós olharmos o Felipe antes dele ter o primeiro título com o Flamengo, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. Não, tinha parado de jogar um ano antes. Isso, o Mário Jorge, acho que o Mário Jorge era o treinador do 20. Isso, ganha Libertadores. E ganha Libertadores e entrega no Mundial da categoria. Algo porque assim. a Arábia Saudita pegou ele pro Sub-17 dele. Ele vai treinar a seleção e o Felipe já salta do 17 pro 20. Com o Mundial na mão. E aí, na frente dele tem um treinador que era simplesmente o último treinador da seleção brasileira, as coisas não acontecem e o Flamengo oferece o elenco principal pro Felipe. O Felipe, com todo o conhecimento que tem, com toda a busca que ele teve estudando, ele começa a praticar o trabalho dele e as coisas funcionam. Por quê? Porque tudo funciona. O Flamengo é um clube que as coisas estão rodando direitinho. Sim. Então a condição do Felipe é única. Não lembro de outra história parecida com a dele. As pessoas falam do Carlinhos, do Jaime, do Andrade, do próprio Carpegiani, mas... assim, eu olhando à distância, não sou um profundo conhecedor da história de cada um, mas eu vejo diferenças. É diferente. Mas rapaziada, é isso. Eu acho que o Felipe Luiz, ele é um forte candidato a ser o técnico da seleção brasileira no futuro, não agora, né? Ele tá cada vez mais se consolidando. E eu acho que conforme o time foi engrenando, chegando novos jogadores, tendo boas atuações, ele vai cada vez mais crescendo como técnico e pode até, como é que podemos dizer, pensar no mercado internacional, mercado na Europa, porque eu acredito que ele tem potencial para isso. Ele é um jogador que foi formado pelo... o técnico do Atlético de Madrid, né? O Simeone, técnico Simeone. Quando veio para o Brasil, trabalhou bastante com o Jorge Jesus. Logo em seguida, que ele se aposentou, ele já assumiu o time de juniores do Flamengo, teve algumas vitórias, assumiu recentemente o time principal do Flamengo e tem tido boas atuações. Então eu acho assim, conforme for passando o tempo, cada vez mais o Felipe vai se consolidando como técnico e pode ser sim o técnico da seleção brasileira no futuro. Eu acredito que a CBF já tem pensado nisso, né? O time do Flamengo tá engatando, cada vez mais eles vão pegando intimidades, vão entendendo a forma como o Felipe Luiz taticamente quer o jogo, a maneira como eles vão jogando, e eu acredito que o Flamengo é um forte candidato não só a títulos, mas a ser um dos melhores times do futebol brasileiro esse ano. A disputa é bem acirrada, mas acredito que tá no caminho certo. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixe o seu comentário aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia tem um vídeo aqui, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Em ação, análise no som. Futebol é paixão, futebol é paixão, futebol é paixão.